Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento e da energia, Brasil. Hoje a gente vai falar de saúde, sim, porque não? Sim, é saúde. Você aí que fica falando, ai, sabe o que é? Eu quero emagrecer, eu quero ter mais saúde, eu quero viver mais. Presta atenção nesse episódio de hoje, que ele foi um episódio muito desejado. A gente já está quase no episódio 50. E quanto vocês estão pedindo pra gente falar de saúde aqui. Então, esse episódio é muito especial. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no nosso canal, já curta, já compartilha, porque a aula que você vai ter nesse podcast hoje, meu amor, vai levar a tua vida, a tua saúde pro próximo nível. E se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma, eu sou filha, eu sou a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe do bebezinho que tá chegando aí em 2023. Vai ser o bebê natalino. Não sei ainda se é um menino, se é uma menina, mas assim que eu souber, você também vai saber, tá bom? E aí eu também sou empresária, mentora, treinadora, apresentadora de podcast, porque nessa vida eu aprendi que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. É isso mesmo. E todos os dias, todas as segundas-feiras, quando eu recebo aqui um convidado especial, é para inspirar você que está desse lado. É para você entender que por trás de uma história de sucesso existe uma jornada de sucesso, de persistência, de aprendizado. E o que o nosso caminho, ele vai ser direcionado para um propósito maior. Tá? Então, presta atenção aí na nossa convidada de hoje. Eu quero dar muito boas-vindas à Beth, minha querida Beth, que está aqui. Seja muito bem-vinda ao podcast Fala Pri. Muito obrigada, Priscila. O som tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Muito obrigada. Fico honrada muito pelo bom convite. E espero poder ajudar aí na inspiração aí da mulherada. Vai. Que essa mulherada hoje vai tomar vergonha na cara, vai aprender a comer bem. Cadê a produção? A apresentação da minha convidada na tela, por favor. Elizabeth Higashi, que fala? Isso, Higashi. Higashi, nutricionista integrativa, formada pela USP em 87, pós-graduada em nutrição funcional pelo Centro de Nutrição em 2005, terapeuta floral de Minas e diversos cursos de fitoterapia, nutrição integrativa, medicina chinesa, nutrição comportamental. Hoje você vai aprender o que é nutrir o seu corpo, porque você come não é para encher a barriga, é para nutrir, né? Bora lá! Já trabalhou em quase todas as áreas da nutrição, mas sempre com atendimentos clínicos. Hoje também atua na parte de palestras, aulas e workshops, grupos, né? Há 33 anos, né, Beth? Atuando já. Só isso. Considerando a missão, que é difundir a nutrição de forma simples e didática, traduzindo a ciência em prática. Então, sabe aqueles manuais técnicos e não sei o quê, que a gente lê e não entende nada? Não precisa ler tudo isso, porque a Beth está aqui, gente, para ensinar a gente a comer bem, comer saudável. Beth, que honra ter você aqui. Eu que agradeço, Pri, eu que agradeço. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, Beth, sempre fala assim, né, que a mulher de hoje, ela foi construída lá no passado. Como que a Beth Desde que nasceu, né? Pois é. O nosso ambiente, aliás, dentro do ventre da mãe. Dentro do útero da mãe, a gente já tem todo... A gente já vai printando nas nossas células o nosso caminho, o nosso caminho. E como que era a Beth na infância? Imaginava que seria a Beth de hoje, do nosso momento presente? Ai, com certeza não, né? A Beth de antes sempre foi sonhadora, sempre foi idealizadora, sempre foi uma criança que queria, curiosa, mas na nossa época, imagina 40, 50 anos atrás, de uma tradição oriental, onde criança rígida, né? onde criança não pode falar. Então, assim, você imagina eu com toda essa personalidade de comunicação, de querer falar, de curiosidade, ser podada. Mas eu tinha eu falo assim que eu tinha 3 grandes sonhos desde pequena, que não era casar. Entendeu? Todas as meninas da nossa época era sempre casar, brincar com de casinha. Esse negócio não é pra mim. Eu até brinquei, sabe? Mas antes de, assim, depois de brincar de casinha, era brincar de escolinha. Olha. Onde eu era professora, sempre eu era professora, tinha os alunos invisíveis. A inspiração sempre foram os meus professores. Então, essa área de educação, de transmissão, de comunicação, sempre foi. Então, meu sonho era ser professora, sempre foi ser professora. Entrar na USP,
Uau. que era também, eu acho que isso na formação antiga era assim, Até era como hoje? se fosse, eu não sei, depende da área, acho que a USP não É, tá assim tão, mas ainda tem... dependendo da área, mas na época, há 40 anos, a Sim. USP era algo assim, quase que inatingível, e a gente vai crescendo com isso, né? Você entrar numa faculdade boa, ter formação. Então, o sonho era entrar na USP, e a terceira era viajar, morar sozinha no exterior, e aí os 3 foram concretizados. Uau. E isso era uma coisa que desde pequena, desde os 9 anos que eu me entendo por gente, era algo que eu já queria. Com quantos anos você entrou na USP? Eu entrei com 18. Com 18. E ali, Com 18, na área né? de nutrição. E como que você escolheu a nutrição? Pois é, como é que eu escolhi a nutrição? Olha que coisa. Aos 15 anos, quando você começa lá no ensino, hoje é o o ensino médio, você tem toda aquela matéria, né, era teste vocacional, essas coisas. E aí eu falei, gente, o que eu quero fazer da minha vida? Eu queria ser professora, mas eu não queria fazer o magistério. Algo me dizia que eu tinha que ir para a área de biomédicas. E aí, numa aula de programa de saúde, teve lá uma professora que começou a falar sobre alimentos. Então, que o alimento X, Y, Z é bom para a tua pele, tem as vitaminas, e falava dos alimentos, e eu ficava assim, encantada dela falar sobre os alimentos, até porque, na época, aos 15 anos, eu desenvolvi um transtorno alimentar. Que Então, é eu acho muito que, comum, então, né? isso, você imagina a gente lá, que era 1980, na década de 80, já existiam os transtornos alimentares, Só não mas tinha nome ainda, né? não tinha nome, não era propagado, né? Como é hoje. E, então, eu acho que esse lance de eu ter passado por isso também ajuda muitas mulheres hoje com essa questão do transtorno da compulsão alimentar. É um transtorno alimentar que a gente fala. Que, na verdade, depois fazendo muita autoavaliação mesmo, foi em virtude que eu acho que era o tédio, era o não poder fazer o que eu queria fazer. Ou seja, eu tinha as asinhas podadas com 15 anos. E aí eu queria muito mais. Eu queria E aí poder vem fazer. o preenchimento E eu queria que viver a você encontrou na vida. comida. Exatamente, Tá. a comida preenchia. Eu acho que hoje, eu como nutricionista, também atendendo várias mulheres, a gente vê muito isso. Sim. E assim, as que não foram trabalhadas aí dentro de uma psicoterapia, dentro de uma ajuda de profissionais de saúde, elas ainda têm isso aos 50 anos Sim. de idade, aos 40, enfim, qualquer idade que Sim. se chega. E eu, naquela época, eu não sabia, então eu ia preenchendo mesmo com a alimentação, com a comida, na verdade. Então, quando apareceu essa professora, esse ser iluminado, que falou assim, olha, que você pode ter, através dos alimentos, tudo isso. Eu falei, por que não estudar isso, alimentação, para mim? Na verdade, eu escolhi para mim, para eu me curar. E, na época, Pri, eram só 3 áreas. Era a área, ou era cozinha, que até hoje eu não sou ligada na cozinha industrial, ou era hospital, ou era essa área de programas de saúde, saúde pública. Não tinha muito professores, né, de nutrição na época. E aí eu pensei no hospital, na clínica. Foi quando eu comecei a trabalhar e me encontrei muito no hospital, porque você trabalhava com a doença. Eu queria usar o alimento para curar. Tá. Então, era uma autocura, mas eu não sabia que era autocura, na verdade. Eu sempre falo, né, que Deus é tão poderoso que ele vai direcionando a gente, né? Porque você vai... Imagina você lá com 20 e poucos anos, vendo as crianças. Eu ainda fui trabalhar com crianças, você está aí grávida, né? Eu adoro crianças desde sempre. Desde quando eu era pequena, eu já cuidava dos pequenos. E aí eu fui trabalhar no hospital infantil, do Instituto da Criança, do HC, de São Paulo. Então, você vê a doença, você vê a morte de perto, né? E você poder ajudar essas crianças também foi... Quer dizer, não era para mim mais, né? Porque eu não trabalhei com adultos, com mulheres, como hoje eu trabalho. Mas eu comecei a carreira com a criança, tentando trabalhar a família e a criança para a saúde, para viver, porque o hospital é um hospital crítico, então são crianças com doenças graves. Sim. Então era para a luta contra a morte mesmo, né? Que bacana. Isso traz foi muito forte. aprendizados, né? Muito. Muito aprendizados. Com a doença crônica.
uma doença crônica que vai à morte, que eu fiquei no grupo de pneumologia, crianças pneumopatas, fibrose cística. Até fiz um trabalho, desenvolvi, apresentei esse trabalho aí num congresso, mas que não tem cura, não sei como está hoje, tá? Mas não tinha cura, e as crianças viviam até os 17, 18 anos, 20 no máximo. E a alimentação ajudava A alimentação era fundamental. na qualidade de viver da melhor forma possível. Ele tinha que fazer uma alimentação mesmo. Então, a nutrição era uma condição fundamental para a sobrevivência. Então, o nosso papel, o papel da nutrição, e era uma equipe multiprofissional. Então, o crescimento foi isso, né? Você, com 20 e poucos anos, você como nutricionista, e trabalhar com os grandes doutores, mestres, né? Porque HC, são todos. Serviço social, porque eram crianças que não tinham condições financeiras. Então, serviço social, enfermagem, psicólogo, psiquiatra e nutricionista. Isso te trouxe muita maturidade desde cedo, né? Desde cedo. Eu acho que eu sempre cresci. Eu acho que eu me considero uma pessoa madura desde criança, assim, porque esse querer conhecer... O desejo do conhecimento, né? Ele muito amadurece antes. muito. Eu não brincava de boneca, como eu disse, né? E nem de casinha. Era de escola, ou seja, o ensino. E eu não brincava, então eu só lia, entendeu? Então eu lia. Quanto tempo você ficou clinicando? No HC, 5 anos. 5 anos. E aí depois foi pra onde? Como que foi essa tua trajetória? Então, aí a trajetória foi assim. Olha só os diversos, né? Eu acho que o crescimento. Então, essa área de educação começou no HC. Tá. Porque lá eu tive que dar aula para residentes médicos, treinamento de mães, dar aula em congresso, fazer artigo científico, publicação de livro. Então, tudo isso era muito acadêmico, assistencial e pesquisa. Aí eu queria para uma outra área. Queria para uma área totalmente diferente, fui para a área do marketing. Tá. A trabalhar com nutrição enteral também, pacientes graves, mas era na área de consultoria técnica. Então, trabalhar com produtos mesmo, toda essa parte de ensino para os médicos prescreverem o produto que eu estava representando. Uma nutrição enteral que era muito boa, afinal, afinal era um dos melhores no mercado. E aí eu também ganhei muita experiência. Foi quando eu peguei, falei, saí de São Paulo e fui desbravar o interior. Imagina, 30 anos de idade, é largar tudo. Sabe quando você pega e larga Começar tudo? do zero. Do zero, porque imagina marketing. Você sai de uma instituição. Onde do você já tem uma segurança, uma zona de conforto ali. Não, eu digo até de ser um pouco, né? O HC, o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da USP, ela era muito mais tradicional que, por exemplo, uma escola paulista de medicina. Então, eram todos muito acadêmicos, então era tudo dentro da caixa. Você imagina você ir para uma área do marketing, que é totalmente disruptivo, né? Dinâmico. Que era assim, uma coisa meio que vamos vender a imagem, vamos vender o produto, vamos vender a empresa, aquilo entrou num conflito. Mas eu acho que tudo isso faz parte do que eu faço hoje, do que eu sou hoje. Eu precisava passar por isso. E a outra, eu não queria ir morar no exterior sozinha. Sim. Então, o que eu fiz? Então, para eu poder ir lá, o que eu tive que fazer? Largar tudo e ir para o interior. Eu não dirigia, não sabia dirigir. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 30. Eu tinha a carta, mas eu não tinha a prática do dirigir. Você imagina, eu estava dirigindo, tinha adquirido um carro em setembro, outubro, eu consegui comprar o meu primeiro carro em setembro de 95. Em outubro, eu tive que ir para Piracicaba. Uau. E fazer 21 cidades. Aliás, 9 cidades, 21 Aprendeu cidades. praticando. Na raça. Na raça. Eu acho que isso é o grande delícia, barato, né? assim, da vida, entendeu? É você se lançar, se jogar, não ter medo. Mas eu sempre falo, Pri, que para você se lançar, você tem que ter um objetivo muito claro. Onde eu quero chegar. Falo demais isso pra galera. Quando que a gente vai ter confiança do próximo passo? Quando eu sei onde eu quero chegar. Exato. Tem uma frase que eu falo muito, Beth, e ela ficou muito forte dentro do nosso PMVC esse ano, só desiste da jornada quem tem dúvida do destino. Ótimo. E por que as pessoas param pela metade? Porque elas têm dúvida do que elas querem lá no futuro. Porque as pessoas que vão em frente,
elas sabem onde elas querem chegar, né? Então, você vê, imagina, hoje nós temos todas essas ferramentas, tem o seu curso, que ajuda a dar essa clareza para a mulher. Você imagina em 1995, Pois é. não tinha nada disso. Pois Então, é. na verdade, nós não tínhamos, não tinha essa clareza exatamente do Era que muito eu um queria. instinto, né? Exato. Um instinto. Era uma intuição que eu Sim. tinha que ir lá fazer isso. Uhum. Entendeu? E era uma condição sine qua non de você ter esse conhecimento técnico do HC. Então, a seleção era com nutricionistas que trabalhavam no HC. Então, você vê que se a gente for fazer uma análise da trajetória, nada acontece por acaso. Tudo tá escrito, é perfeito do jeito que Nada é. acontece por acaso. Eu estava no lugar certo, na Na hora hora certa. certa, então foi vindo. E tudo vai acontecendo de uma forma tão mágica, que é o mágico, eu quero dizer aqui, é tudo conforme que tinha que ser. Porque você imagina você sair de um lugar, ter que entregar o apartamento em São Paulo, pegar o carro e desbravar o interior sozinha, aos 30 anos de idade. Você não conhecia ninguém na cidade. Todos seus amigos... Lembrando da família tradicional, né? Exato. Imagina uma mulher sair assim Imagina. sozinha. Eu fico imaginando. Porque o meu marido é japonês, né? Então eu conheço bastante da tradição, da cultura. Japonesa. O quanto realmente é tão tradicional e às vezes a pessoa que é disruptiva, às vezes não é entendida ali dentro, né? Então, você imagina. E não tinha celular, né? Pois é. Quer dizer, tinha. Mas a gente tinha que pegar lá uns tijolão Tipo do aqueles celular. BCP antigos. Não sei, você é mais nova, bem mais nova Mas do eu que eu. lembro. Mas era um tijolão. E, gente, você tinha que pegar a linha, era da Rural. A minha tia era do Rural. Então, nós conseguimos uma linha. Porque eu falei, como é que eu ia sozinha desbravar aquilo sem ter um celular, um meio de comunicação, vai que fura o pneu, você sabe? Aí a gente correu atrás de um celular, minha tia... Então, assim, esses anjos vão sendo colocados na nossa vida, que eu sempre falo que são anjos, para poder ajudar, porque aí você conseguir... Sabe quando tudo vai se conectando. casando? O movimento gera movimento. Exato. Né? E isso. aquilo, né? A energia do que você quer. Era um querer tão grande fazer uma mudança, me aventurar nesse outro universo que era totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Então eu não tinha um objetivo claro. Tá. Mas sabia que queria se movimentar. O que eu queria era ir para essa área. Tá. E aí, Ser quanto diferente. tempo você ficou nessa empresa? 5. Foi por ela que você foi pro exterior? Foi através dela? Não, foi depois dela. Tá. Não, foi assim, 5 anos no HC, 5 anos na área do marketing. E aí depois vieram os cortes, então nada é por acaso. Sim. Meu nome foi entregue para o corte, mas a gente sabe os motivos que levaram, né? Estavam escritos, enfim. E aí eu falei, você quer saber? Então tá, eu não estava esperando o corte. Não estava esperando, porque eu estava sendo trabalhada para ser supervisora de treinamento, que é a área que eu gosto, de comunicação, treinar, educar, era a área educacional da empresa multinacional. Aí veio o corte, falei, você quer saber? Chega, vamos lá pro meu terceiro sonho? Uau. Vamos lá pro meu terceiro sonho? Vamos lá pro terceiro 35 sonho. anos. Oi? 35 anos na época. Era 35 anos. Vamos pro meu sonho. Vamos morar fora? Vamos morar fora. E vamos. Entendeu? Agora é a hora, não é? Eu não consegui fazer o intercâmbio, então hoje eu falo muito dos meus sobrinhos, para minha sobrinha que você conheceu. Sim. Vocês têm oportunidade de fazer, porque hoje as condições financeiras são muito melhores que as Sim. nossas O antigamente. acesso, né? A informação, a exato. oportunidade. Vai para frente, não fica. Não fica, vai voar. Vai voar. Você tem um símbolo águia, né? Adoro. Eu me vejo como águia também. Eu falei, vai voar. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou. Fui para a Austrália. Uau. Fui para a Austrália. Não a trabalho. Eu fui para sonho mesmo. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei pouco tempo. Fiquei 6 meses só. Que incrível, né? Deve ter vivido coisas incríveis. Mudança de cultura, abre a mente, expande a mente, né? Totalmente. Que bacana. Aí eu voltei e falei, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer? Eu sabia o que não queria. Sabe? Então, eu já tinha os 35 para 36. Não, já tinha quase 36. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia, assim, eu sabia o que eu não queria, Pri. Então, assim, já meio caminho andado, né? E aí, aqueles monte de... Vai fazer retiro, vai fazer terapia. Vai buscar você. Exatamente, porque assim, não era o que eu queria mais essa área do marketing, não era mais. O que eu queria?
vai fazer o Empretec Aham. do Sebrae, que é maravilhoso. Sim. Vamos ser, falei assim, já que eu posso... eu fui desligada depois que eu fui Aqui teve a mente para um projeto lá da equipe. E esse projeto, eu fui desligada antes de poder apresentar, né? Que foi assim. E esse projeto meu, ele foi para o Brasil inteiro. Quer dizer, gostaram tanto que levaram para o Brasil inteiro. Aí, isso fez com que eu falasse assim, bom, se eu consigo fazer um Criar algo de projeto valor, né? que possa ir... Imagina passar pelo crivo de um diretor de multinacional. Então, você vê que tem tudo isso. Eu falei assim, gente, isso é muito bom. Se eu consigo fazer isso pela empresa, por que não por mim? Pela minha empresa, né? Algo por mim. Então, aí que eu resolvi fazer o Empretec. Que legal. E aí, a partir daí, vamos voar sozinha e vamos fazer o caminho. Aí você montou sua própria empresa. Na verdade, eu fui trabalhar com consultório, Tá. A empresa agora tá saindo depois de alguns anos, né? Que legal. Que é agora, mas assim, Legal. enquanto isso, a gente tem os nossos medos, Aí né? você sempre trabalhou nessa parte da nutrição. Sempre. Mesmo quando você começou no consultório, sempre foi essa orientação nutricional ao Sempre. paciente. O consultório eu nunca deixei Tá. de fazer. Então, eu trabalhava no hospital, trabalhava na indústria, mas eu sempre fazia o consultório. Bacana. Porque tinha o quê? Pessoas procurando por mim. Então, assim, vai com a Beth. Vai com a Beth. Os médicos me conheciam. Ai, tem a Beth, você não quer atender meu paciente? Eu falava, mas eu tô na indústria. E eu já trabalhava muito. Não, mas você vem aqui no meu consultório, vem atender, porque eu só confio em você. Sabe assim? Então, você fala assim... Tá bom, você tem um parceiro, Sim. por que não ajudar? Ele está pedindo isso para você. Então, eu usava o consultório dos médicos para poder atender os pacientes dele. Então, eu nunca deixei de clinicar, Tá. de atender. Porque eu dava muitas aulas pela empresa, pela multinacional, para os médicos. Tá. Então, eles me conheciam, né? Eles me conheciam pela aula, pela didática. Então, eu acho que, assim, acho que é boa, né? Então, deixa eu confiar meu paciente para ela. E eu acho que isso é muito bacana, a confiança Sim. que você vai construindo Sim. através E como do que você chegou conhecimento, né? no que você está hoje, né? Como que você encontrou a medicina chinesa? Primeiro, o que é medicina chinesa? É algo que parece tão novo, mas não Mas é. é velho, né? É. Velho, assim, mas é um velho que é eterno, né? Que Sim. é atual. Mas eu que muitas digo. pessoas não conhecem. Não. Os benefícios. Como que você chegou nesse momento e falou assim, é isso que eu quero fazer a partir de agora? Pois é, de novo, sempre em busca, né? Autoconhecimento, vai buscando várias. Você viu aqui que tinha Sim. fitoterapia, nutrição funcional, comportamental. A medicina chinesa, ela entrou lá na faculdade já, quando eu morei com uma chinesa. Tá. E ela me apresentou um professor chinês, onde ele começou a dar toda essa questão dos 5 elementos, 5 órgãos, que é o meu foco hoje nas Explica redes um pouquinho sociais. pro pessoal. Inclusive, que a medicina chinesa ela é baseada nas leis da natureza. Então, é os 5 elementos e os 5 órgãos. É o fígado, que representa a madeira, o fogo, que é o elemento da natureza, que é o coração, o baço, que é a terra, que é o que nutre, né? Que é o que dá a sustentação, o pulmão, que é o metal, e o rim, que é a água. Então, esses 5 elementos da natureza, representando cada um dos órgãos, e cada um dos órgãos tem uma série de funcionalidade dentro dessa visão da medicina chinesa, que tem mais de 4.000 anos. Então, há 4.000 anos já vem se falando isso lá na China. Aqui no mundo exterior, no meio exterior do ocidental, também já vem sendo difundido já há mais tempo. Mas de uns tempo para cá, ele está pegando mais força, os profissionais de medicina chinesa, que muitos conhecem pela acupuntura. Sim. Na verdade, eles não sabem. Quem faz acupuntura? Você já fez acupuntura? Já fiz. A minha mãe é acupunturista. Ah, sua mãe é acupunturista. Então ela deve ter esses conhecimentos, né? Mas muitos acupunturistas, às vezes, tem muito pouco sobre os 5 elementos, 5 órgãos, porque aí já, para a formação do acupunturista, muitas vezes eles vão já direto, estudar ponto. do ponto e tudo mais.
Mas, enfim, então as pessoas, quando eu falo assim, você sabe o que é acupuntura? As pessoas fazem o tratamento, né? Elas são submetidas, mas elas não entendem nada. Elas se entregam pro profissional. Ah, não é aquele que põe agulha. Põe agulha. Ai, quando eu tô ansiosa, eu sei que tem que colocar aqui, né? Mas não sabe o que é trabalhado ali, tecnicamente. Canal energético, né? Então, essa medicina chinesa entrou lá desde os meus 20 anos. Tá. Só que aí deu tilt, né? Você imagina eu estudando nutrição ortodoxa, aí veio um cara para falar tudo isso. Eu achei interessante, mas eu falei, gente, eu tô confundindo tudo, esquece. Aí eu, né, vamos deixar de lado. Deixa nessa caixinha guardada aqui. Deixa aqui, porque um dia porque era muito interessante. Só que eu não tinha maturidade para poder entender o que o cara chinês, que nem sabia falar português, estava tentando falar, porque talvez ele não tivesse também uma didática. Então, essa tradução, eu estou tentando passar isso para as pessoas forma prática, de uma forma assim mais didática, de uma forma, né, mais fácil de compreensão, para que as pessoas possam entender, ter o conhecimento e não só chegar até a nutrição e falar assim, então eu preciso comer o quê para nutrir meu fígado? Que nada mais é do que quem vem buscar isso, vem buscar de novo uma receita de bolo, que é o que eu sempre fui contra. Tá. Sabe a receitinha? De você falar assim, o que eu preciso comer para emagrecer? Qual que é a dieta? Qual é a dieta? Para diminuir a dieta meu colesterol. da lua, do sol. Para diminuir o colesterol, entendeu? O que eu preciso comer? Eu tenho diabetes, o que eu tenho que comer? Eu sei que, como nutricionista, eu vou orientar isso. Mas a gente pode muito mais, né? Além de tudo isso, porque a pessoa não é a doença, né? A pessoa não é a doença. É muito maior que isso. A pessoa é a pessoa, é um ser, né? É um ser humano, é um ser de luz que a gente fala. E quando a gente fala da nutrição, da saúde, da Organização Mundial da Saúde, hoje já se fala que a saúde, ela é a saúde dos 4 corpos, né? O físico, o mental, o espiritual e o emocional. Então, é isso que a gente tem que entender. Esses 4 corpos sutis, o físico, que é o que a gente vê, que, né, que são as nossas células, que é o que a gente está enxergando. Mas a gente tem esses 3 corpos sutis que precisam ser nutridos. E a medicina chinesa fala muito disso. Então, você imagina. E também hoje tem DNA, né, no meio. Eu acho que, assim, eu estou no Japão, é China, mas a gente é ali do Oriente. E eu acho que isso tá muito, né? Faz parte mesmo do meu DNA. E talvez por isso que eu acho que eu tenho uma certa facilidade. E quando foi, Beth, explicar. que você teve essa mudança de posicionamento, assim, é isso que eu quero fazer? Qual foi a virada de chave? O que aconteceu ali que você falou assim, é isso? Pri, uma boa pergunta. Assim, essa virada de chave foi, na verdade, eu já tinha feito um curso de nutrição integrativa em 2017, onde a gente vê, como era nutrição integrativa, era um foco, era só um pouquinho da medicina chinesa. E ela ficou latente. Eu tentei introduzir a medicina chinesa junto com a nutrição funcional que eu tinha acabado de me formar. Tá. Então, de novo, aquele conceito, como eu vou aplicar? Muito mental. Então, vamos lá? Então, mental. Beth é mental. Que eu estou tentando trazer esse lado mais espiritual, intuitivo, não tanto racional mental, que é da minha personalidade, para eu poder fazer essa leitura e combinação para poder ajudar o outro. Sim. Então, de novo, eu fui tentando fazer e não consegui. Aí veio, agora, 2 anos, assistindo lá As redes sociais são incríveis, né? Eu acho que a internet... Quando a gente coloca a energia do que é bom na rede social, né, não, gente? Isso, né? isso. Ela é fantástica. Igual o perfil da Beth, vai estar aqui pra você seguir, o meu perfil pra você seguir, né? Por favor, bora focar no... Porque realmente abre a mente, né, Beth? Então imagina, eu só sigo algumas pessoas, né? Sim. Aquilo que é uma coisa legal. E aí entrou sobre a medicina chinesa, que é com a Raquel Terra, inclusive. E eu falei, gente, ela falava ela é fisioterapeuta. Tá. E aí ela falando de um jeito, e ela foi explicando, e falando de um jeito que falei, gente, que delícia, acho que é isso. Aí fui assistindo os vídeos dela, e aí falei, vou comprar o curso. E aí eu comecei a estudar, e aí eu me apaixonei, e falei, vou introduzir isso. Uau. Porque já pegou toda aquela tua bagagem, todo aquele teu que eu já tinha, né? Se a gente vai pensar, já tinha. Só precisava ali de um gatilho, assim, Uau. de algo que falava assim, pronto, é isso.
Ai, falamos junto. É isso. Então, é isso. E eu acho que quando cai essa ficha, tudo, e é quando eu atendo as pessoas, e quando as pessoas também caem a ficha. Ai, eu vibro tanto com elas, porque maravilhoso, caiu a né? ficha da pessoa, Sim. mas saber que você ajudou nisso, Sim, né, Pri? Quando foi o você também precursor, faz isso sim. com as mulheres. É, E eu aí falo. tem mulher que fala assim, não era nem o teu propósito, Sim. mas... E tudo bem que É. não era o seu, mas era o dela, que é o mais Sim, importante. sim, eu sempre falo, qual que é o meu maior resultado, Beth? É o resultado da minha cliente, é o resultado da minha aluna, sabe? Eu amo ter resultado, amo. Mas quando eu vejo o resultado do outro, eu falo, cara, vale a pena, vale Mas eu a acho que o pena. resultado do outro teve um mérito. Vale do nosso. Fala assim, cara, é isso. Exato. Entendeu? Apesar de, por mais que a gente tenha certeza, fala, é isso, existe um processo, né, Beth? De dúvida, de incerteza, Muito. de medo. Porque, é isso que eu vou fazer, vai dar certo pro resto da vida. Não. Porque todo caminho de sucesso tem seus desafios. E muitos, E muitos né? desafios, e muito medo, né? Sim. Como que eu vou me posicionar assim agora? Como que vai ser? Por onde que eu vou começar? E é começar de novo, né? Do zero. E é começar. Eu acho que também tem esse lance, a personalidade. Eu sempre fui assim, né? Mas eu não quero uma... Eu acho assim, a maturidade também era a mente, né? Como nós alimentamos e nutrimos essa nossa mente. Sabe aquela coisa que eu falo sempre para as minhas... Não sei como você trabalha isso, mas... Nós somos seres duais. Então, dependendo de como você também trabalha isso. Então, os alimentos. Não existe alimento ruim e o alimento bom. O alimento que engorda e o alimento que emagrece. Por mais que as pessoas tendem a fazer isso. Saúde, doença. Então, assim, somos duais. Isso vai existir ainda ainda está na terceira dimensão, enfim. Só que o que a gente pode fazer, né? A gente pode trabalhar tudo isso. Eu sempre falo da dualidade, né? Eu trabalho isso muito Também, né? Nas minhas mentorias. O universo é feito de dualidade. Para eu conhecer o quente, eu tenho que saber o que é o frio. O alto Sim. tem o baixo, né? E muitas vezes, o que vai levar a gente para uma polaridade ou a outra? A nossa energia, o que eu estou vibrando. Isso, Né? perfeito, perfeito. E aí, entrando já na teoria das energias Yin e Yang, Sim. que na verdade, para quem não sabe, né, o Yin e Yang é aquela simbologia Sim. que tem, que O parece branco e o que é um preto, peixinho, né? Os dois peixinhos ali, o branco e o preto. E na verdade, que é a nossa dualidade. Então não vai existir ainda esse, né? Nunca vai ficar assim. É sempre isso Sim, aqui. sim. As polaridades. Sim. E o que você falou tá certo. É o tal do o copo meio cheio, meio, Meio vazio. vazio. E como você vai. Onde está o foco, né? E às vezes você tem que nem da mulher, né? O yin e o yang, Sim. que a gente sempre tá ali. As mulheres hoje têm muita energia yang. Sim. Vai dizer que você não tem energia yang. A Tenho. gente precisa, que Sim. nem hoje, Sim, agora. sim. É uma energia yang. No mundo dos negócios e tudo mais. Só que quando eu vou pra dentro da minha casa, eu sou Isso. yin. Eu tenho que dar espaço pro meu marido e seu marido. Exato. Eu não decido, sabe? Tem coisa que eu faço assim, eu faço questão de não decidir. A gente teve Ai, eu tô recentemente precisando desse. um problema de vazamento lá na minha casa, né? E aí a conta veio um absurdo de caro. R$1.000. Olha só que absurdo. Aí meu marido disse, nossa, aí o que eu faço? Eu falei, ué, não sei. O que você acha que deve fazer? Quem falou o que eu faço? Meu marido. Ah, ele É, falou? eu falei, não sei, o que você acha que deve fazer? É. Eu já tinha a resposta, porque muitas vezes a nossa energia quer sair solucionando tudo, Exato. sendo um tratozão ali, não dando espaço pro outro, né? Aham. E aí ele solucionou tudo, chamou o cara da Sabesp, me identificou o vazamento, aí depois já chamou o cara lá que foi consertar, e aí ontem eu cheguei, e eu falei, deu certo? Ele falou, não, deu, já consertou. É isso, né? E muitas vezes as mulheres reclamam, Beth, né? Eu trabalho com várias mulheres. Ah, meu marido não se posiciona, meu marido... Tá, você dá espaço? Mas ela não dá espaço, com certeza. Com certeza. Não dá espaço, né? E o universo é tão perfeito que ele sempre vai unir o casal com a energia yin yang. Então, vai unir o casal com o yin yang. Mas a gente, de novo, Pri, Sim. de repente você tem uma predominância de energia yang, talvez você né, chama lá um cara mais yin. Sim. Como eu também Porque o era mais yin. equilíbrio é tudo na Como vida. Aí era o yin. Só que aí dentro da gente é o yang e o yin, que é isso Sim. que eu acabo falando com as minhas clientes e tal, Uhum. né? Porque
fala sobre relacionamento Sim, também. Sempre vai falar de relacionamento, porque, gente, comida, alimento, é nutrição. É como você está nutrindo. E como você se relaciona, Com a tem comida. tudo a ver como você se relaciona com você mesma, Com o principalmente, outro. com o outro e com o mundo que te cerca. Então, se você resolver aqui dentro entender isso, você consegue dar uma melhorada em tudo. Sim. Esse lance de você falar, exatamente, eu estava atendendo uma moça, ela é nova, 30 anos, energia Yang, acabou de ter nenê. Aham. E assim, ela também não dava espaço para o marido fazer. Ela falou assim, e eu falei, mas por que você não dá espaço? Ela pegou e falou assim, ela falou, porque eu acho que eu sei fazer melhor. Tá vendo? Eu acho que isso é muito, 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 assim, muito. Ela foi verdadeira, Sim, eu acho que isso é sim. legal, mas eu acho que eu não sou psicóloga, né? Mas assim, mas eu acabei falando, né, ô Pri, falei assim, então, você não tá dando. E ela queria ter um outro filho. Aí eu perguntei, como é que tá o relacionamento de vocês? Sexualmente falando Sim. também. Ah, então, não tá muito bom. Eu falei, como é que você quer ter um filho? Segundo. Não deixa esse homem ser o homem, com a energia masculina aí em Né? cima, vai produzir o quê? Como é que ela vai, gente? Como é que vocês vão namorar? Sim. Pra ter um filho no amor? Porque ela tinha essa coisa de. Alta dominância, né? E muitas vezes. E você vê, né, Pri, 30 anos, Pois mas é. você vê mulheres de 40, 50, 70, eu Sim, atendo todas as sim, idades e não sim. somos muito yang, até por conta, né, do Sim. machismo que a gente Sim, do tá. quanto também a sociedade vem falando que a mulher tem que ser forte, que a mulher tem que ser independente, que a mulher. A gente pode ser tudo isso. Só que a gente tem que saber dosar essas energias. Qual o momento que eu vou ser yin, que eu vou. Será Perspectiva, a energia feminina, do a energia da cuidar. doçura, Sim. de você não pegar, né, Pri? Às vezes a gente olha pro o que você acha, né, do tipo assim, tipo, você resolve, mas a forma como a gente fala, daquele olharzinho. Eu tinha um Sim. namorado que ele falava assim, o seu olhar já diz. Gente, Mas isso eu não mata. falei nada. Não precisa falar, né? Não, do tipo, era um olhar do tipo, você não vai fazer nada? Entendeu? Porque eu já, exatamente o que você falou, Sim. eu já sei tudo. Aham. Que nem a mulher dos 30 anos, já sei tudo. A gente Então não vive sabe de- sozinha. Não, então vive sozinha. E são esses tipos de mulheres que elas chega um momento que entram naquela síndrome da Mulher Maravilha, Ai, de querer ser perfeitas em tudo, se sentem frustradas porque não conseguem alcançar os resultados pré-estabelecidos na mente delas, e aí vem o vazio. E esse vazio vai ser preenchido por algumas coisas. Exato. Vícios, principalmente, dentre eles, a compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar. Exatamente. Então, esse trabalho, tem a medicina chinesa que vai trabalhando, porque as pessoas chegam até mim pela medicina chinesa, que é o que eu estou trabalhando forte nas redes, né? E elas gostam. Então, tudo que vai voltado para a natureza, e falo da energia yin, yang, tudo isso é muito bonito mesmo. Só que a gente tem que aprender os conceitos, mas também colocar na prática. Sim. E isso é um processo. Isso É não uma mudança vai- de hábito, né? É uma mudança, eu acho que é uma quebra de paradigmas primeiro, né? Eu acho que primeiro você tem que quebrar os Tem que entender paradigmas. mentalmente, né? Depois você cria novos hábitos. Porque imagina um hábito, uma mulher que está de 50 anos, 50 e poucos anos, que a gente já falou assim, nós já somos lá, né? A gente já foi nutrida, alimentada, seja pela comida, seja pela energia, né? A energia do pai, a energia de tudo, desde o útero da nossa mãe. Você imagina você... Aí você cria uma relação alimentar, nutricional, e aí você querer fazer a mudança de um hábito aí, você está falando. Você não muda. Para mim, é muito claro que você cria novos hábitos. Porque esses hábitos estão arraigados, Enraizados. cheio de história, cheio, vamos supor, Cheio de ganhos secundários. ganhos secundários, exatamente. Então, por que vem muitas mulheres que falam, eu quero trabalhar esse meu lance do desejo aumentado por doces. Isso vem muito, que eu não... O que Não pode ser, consigo. Beth? Fala. O que é esse Com negócio aí relação do dos doce? doces, eu falo que tem várias situações. Não dá pra gente pegar e falar. Porque se eu fosse falar da medicina chinesa, né? Vamos lá. Focar a medicina chinesa, a gente sabe que o sabor doce está ligado ao baço. Tá, Quando o baço está... E o baço, além disso, está ligado ao nosso mental. tá.
Então, aos nossos pensamentos, a forma como a gente pensa, toda essa questão do foco, da concentração, da organização das ideias, ao tireoide, então, ao metabolismo, glândula tireoide, o pâncreas, o estômago, a produção do sangue, através do que a gente come. Você vai produzir sangue através do que você come. Então, o que você está comendo? Alimentos que vão trazer nutrição para produzir um sangue forte, um sangue bom. Estou falando aqui de um modo bem para as pessoas entenderem. Ou do jeito que a alimentação está, né? Eu acho que você sabe como hoje muita gente se alimenta mal, que aí vai produzir um sangue fraco. E esse sangue fraco te traz o quê? Pensamento fraco, muita questão de confusão mental, metabolismo lento, as pessoas vão engordando, vão criando processos inflamatórios. Então, da medicina chinesa a gente tem o baço, mas também tudo isso pode ser também o quê? Pode ser candidíase, que é uma coisa que muito se fala hoje, mulheres com cândida, fungos, infestação por fungos intestinais, principalmente. Então, você tem a candidíase, que é a vaginal, que muitas mulheres têm, tá? Muitas mulheres têm. Por quê? Por uma série de coisas, inclusive comer muito açúcar. Nossa. Porque o açúcar, cândida, ela se alimenta do açúcar. Aí você trata ali, você vai no ginecologista, não é aquele pacotinho, aquele combo tradicional, que é toma o fluconazol. Mas os médicos também não têm o conhecimento de falar da alimentação. Olha, faz isso, faz aquilo também com relação à alimentação. Então, esses fungos podem ser tratados ali, mas a infestação de fungos pode ser nível intestinal, que é muito mais difícil de você tratar. E aí elas vão se alimentando do açúcar. Então, pode ser também isso, né? Pela questão desses fungos, da síndrome fúngica, que a gente chama. E também por hábito. A questão do hábito é as crenças. Sim. Então, almoçou, tem que comer um docinho, né? Exato. Então, assim, as pessoas... Ou então, o açúcar me acalma. Né? Quantas vezes a gente ouve falar, ou já ouviu falar, toma um copinho de açúcar. Não sei se hoje se fala ainda, mas na época... Água com açúcar, né? Ainda fala? Acho ainda que não. Fala. A pessoa tá nervosa. Deixa eu dar uma água com açúcar. Não, assim. Ou então o afeto. Né? O afeto, né? Assim, a gente dá chocolate pras pessoas. Gente, eu sou dessas. Você dá velho. chocolate? Então, eu já sou mais... Eu já vou pro outro lado. Porque, assim... Então, esse lance da pessoa também dar o doce, também até dita um pouquinho da sua personalidade, né? Então, a gente tem aí... Dentro do meu atendimento, tem o perfil comportamental ali, né? E, às vezes, o perfil comportamental, aquele que é mais acolhedor, o mais gato, né? Que é o perfil gato. Você sabe esse dos animais, né? Então, a gente fala que esse é o que vai mais, assim, dar o docinho, porque é tudo ligado, muito sentimental, muito emocional. Então, leva doce. Eu já sou de levar um vinho, por exemplo. Que legal. Né? Por exemplo. Vai lá em casa, então, Beth. Que delícia. Ô, Beth, e quem é o tipo de cliente, assim, que hoje busca a Beth? É uma mulher que quer emagrecer, é uma mulher que quer ter saúde? Qual, assim, pensar assim, de forma geral, o público que te busca hoje? Eu acho que até pelo como eu divulgo e a linha que eu trabalho, muita gente está querendo, engraçado, é o equilíbrio. Tá. Nutrir os 5 órgãos e conseguir o bem-estar. Elas estão acima do peso, a grande maioria continua, porque o meu foco, desde os meus 30 e poucos anos de atendimento, como eu disse para você, cresceu a obesidade. Mas quem ia buscar o nutricionista lá na década de 80, 90 e no terceiro milênio, geralmente procura-se um nutricionista para emagrecer. Então, esse vínculo que eu também queria desvincular, né? Tá. A Beth que quer Quero também... dar saúde para as quer mudar, pessoas. Né? é saúde. Ele não é só... Você não precisa procurar um nutricionista só para emagrecer. Então, hoje, eu acho que está bem forte isso. Eu acho que eu consegui atingir isso. Legal. E eu acho que a comunicação, os meios de comunicação ajudam muito, Demais, muito. Eu adoro. Porque você consegue transmitir isso, que você também pensa. Sim, eu fiquei, acho que uns 2 anos sem contato com você.
Né? Eu conheci a Beth, gente, em 2018, 19, Acho que né, foi Beth? 19, quando no 19 curso, né, que eu foi. fui lá. Ela foi fazer uma palestra comigo, depois ela fez o Ressignificar comigo, Foi, né? Que é um foi. treinamento de inteligência emocional que nós tínhamos na época. Inclusive, que ela fez com a sobrinha dela. E ali ela já tinha falado que trabalhava com a nutrição, a gente teve um contato ali. Acho que eu fiquei uns 2 anos sem te ver. E aí, eu não sei, de repente apareceu lá, eu falei assim, No nossa, seu feed. eu conheço essa mulher. Será que é ela? E aí eu fui ver, não, ela. E você já estava muito diferente da Beth que eu conheci. Aham. A forma de falar, eu acho que a leveza, eu acho que é muito dessa questão, quando o propósito encontra a pessoa, Exato. é como se você tivesse florescido, assim. Eu até falei pro meu marido, falei, amor, você lembra dela? Meu Não marido vai falou, lembrar, né? ele falou Porque assim, muita não, foi gente- aquela palestra que a gente fez em Mogi, eu tenho uma memória A muito palestra boa. emoji que você me fez falar em público. Eu fiz, fala aí, Porque Beth. assim, Nem lembro foi na disso. palestra que você fala assim, escrever Ah, uma da carta. gratidão. Uma carta Tá. para quem você ama. Aí Tá. depois você perguntou assim, quem é que teria coragem de falar, de ler essa carta para a pessoa? Aí eu falei, eu tenho. E aí você Olha, falou, então vem aqui, você ligou para minha mãe no celular. foi mesmo, mulher? Você não fazia isso? Fazia, mas eu lembro que então- você tinha sido a escolhida. Fui. Aí você ligou, falei, não, você tá. Então vamos falar. Aí você fala assim: qual o número da sua casa? Sua mãe tá onde? Eu, ai, meu Deus do céu. E vai no Viva a Voz, né? E a minha mãe foi uma fofa até hoje, ela é fofa, ela tem 83 anos Uau. e eu continuo morando com ela, meu pai faleceu e eu tô com ela. Ia ser muito fofa. E aí eu falei, meu Deus, ela vai falar assim ao vivo, eu, mãe, nós estamos ao vivo, né? Ah, que bonitinha. Mas assim, foi bem marcante aquela palestra. Aí eu bacana. falei, vou fazer o curso. Aí porque foi uma palestra para você depois falar do ressignificar, sim, né? é a palestra que a gente fazia para as pessoas conhecerem mesmo essa questão, né? É. Da inteligência emocional e tudo mais. Que Então, bacana. isso foi muito legal, porque você ser exposta, você pegar e falar assim, vem aqui e vão falar, não é para qualquer um. Não, é para quem realmente... Não é para qualquer, porque Não. tem gente que pode declinar, né? Sim, sim. Mas eu acho que quem tá buscando isso É. já vai ter uma certa coragem. Só Ó. desiste do processo quem tem dúvida do destino, né? Exatamente. Então você foi lá e fez. Eu sempre fazia essa dinâmica, mas eu não me lembrava que você tinha ido lá falar. E posso falar mais uma coisa? Pode. Quando a gente foi fazer o ressignificar, e levei minha sobrinha. Foi. Falei, vamos então ser a inspiração para a sobrinha. Vamos tentar, não eu, porque santo de casa faz milagre. Ela Vamos tinha ver quantos anos na época? Hoje ela tem 21, tira 3 anos. Dá quanto? 18, 19, 20, 18, 18 anos. 18. 18. E aí levei minha sobrinha. E aí eu falei assim, eu vou fazer tudo que essa mulher mandar. Aham. Porque eu vou em curso, sempre fiz esses cursos de autoconhecimento, porque eu sempre estou em busca disso e continuo, né? Mas assim, sabe assim, você tem que correr lá para buscar não sei o quê. Eu falei, que eu vou fazer isso não, Aham. entendeu? Olha os paradigmas. Aí eu falei, vou fazer isso, vou sair correndo. E falo mais, eu achava isso assim, falei, meu Deus, né? Que absurdo. Um julgamento, que hoje eu tô trabalhando muito, o desapego e o julgamento. E aí eu falei assim, nossa, imagina, a pessoa sai lá correndo e sai, cai, né? Corre, cai, não sei o quê. E fala, Já pensando no pior que podia acontecer, né? Não, de ridículo, né? Falando assim, nossa, não, achando que era Sim. ridículo. Que eu não me... Não vou me submeter. Exatamente, exatamente. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou me permitir a fazer tudo que a Priscila falar. E até porque eu estava sendo que uma inspiração para minha sobrinha, Sim. né? Então, e aí ela não foi. Ela ficava olhando assim, né? Porque ela não vai, porque ela sou eu no passado. Aham. Compulsão alimentar, a gente é muito parecida, por mais que ela não fala que não, né? Não quero ser parecida com a minha tia, porque a gente só vê o espelho lá do ruim. Sim. Mas ela é muito assim. Então, era eu lá no passado, né? Imagina, tal, não sei o quê. E aí, ela me viu, mas eu vi que ela foi me incentivando. Então, ela viu eu correndo atrás, indo atrás. E ela ficava, mas eu via que tinha uma pontinha de admiração, assim. Nossa, que coragem, né? Que ela vai fazer isso. Nossa, não sabia que a Imagina, minha 18 tia... anos, você vai a achar minha- que isso é ridículo. Minha tia velha fazendo essas coisas, né? Porque tem esses paradigmas Sim, do envelhecimento aí. sim. Sempre teve, né? Mas, Que enfim, bacana. não sei por que a gente está falando sobre isso. Porque ela tá falando do quanto você mudou. Ah, tá. Então tudo isso vai ajudando, né? Sim. Viver experiência, eu falo, cada treinamento é uma pecinha que a gente pega ali, né? É. E Incrível. o lance de você encontrar essa proposta mesmo, enquanto profissional. Mas eu acho que mais do que profissional, por isso que eu coloquei ali missão, né? Então,
sei, eu encaro isso como uma missão, independente de ser nutricionista ou não. Mas, claro, eu tenho toda a formação de nutrição, óbvio, conhecimento, preciso não, eu quero, é legal você sempre incluir, né? Esse é o nosso papel de formação, mas é muito mais do que isso. Então, quando eu falo isso para as pessoas, que a nutrição é além da alimentação, além da comida, mas que hoje nós temos que trabalhar muito a relação com a comida. Por isso que entra a nutrição comportamental. Que quando a nutrição comportamental entrou na minha vida em 2015, mais ou menos 2015. Então, 2005 eu fiz a funcional. Então, você fica lá, né? Sim. Fazendo aquilo que você aprendeu. Mental, aprende. A comportamental entrou, que ela viu o quê? Que nós não somos... o pedaço ali, a inflamação, que você vai combater a inflamação do seu corpo, a inflamação da obesidade, só dando alimentos anti-inflamatórios, suplementos anti-inflamatórios, que isso, muita gente quer isso. A comportamental, ela veio para você falar assim, olha, nós não somos só isso, né? Nós somos um ser. E nós temos história. Nós temos histórias de relação com a comida. Como você está tratando as pessoas que chegam, você... meros prescritores, ou você está enxergando essa pessoa que chega até você com a sua história, com a sua dor, relacionada à alimentação, porque você é nutricionista, mas e você? Então, se você não se curar, lembra que eu venho de uma compulsão, que eu sou uma pessoa mental, cheia de metas e desafios. Então, quando você aplica nutrição pura, claro que você vai ter resultados positivos. Se você está inflamada e você dá alimentos anti-inflamatórios e você toma suplementos, você desinflama. Então, eu não tinha conseguido fazer esse link, né? um link. Aí teve que vir. Então, assim, dentro eu sabia que não estava legal. Então, quando eu orientava as pessoas, eu sabia que eu estava fazendo meu papel, mas ainda não estava satisfeita. Buscava algo a mais, né? Esse algo a mais. Quando veio isso, eu falei... era isso que estava faltando. Maravilhoso. E aí eu comecei a trabalhar essa linha. Aí eu comecei a fazer os workshops. E hoje, como que você ajuda as pessoas? Como a pessoa que está ouvindo a gente, fala assim, eu quero me conectar com a Beth, eu quero saber mais do trabalho da Beth. Como que ela pode fazer? É através de atendimento individual? É através de um curso online? Como que ela tem acesso a Beth, a essas informações? Então, nesse momento, eu estou fazendo só atendimento online. Desde a pandemia, eu acho que deu muito certo. Né? E outra, o meu objetivo era difundir tudo isso de uma forma universal, para maior número de pessoas. Então, o atendimento vai, a internet, ela vai para todos os lugares. Então, eu consigo atender todas as mulheres do mundo que quiserem, e é o que eu tenho feito. Então, eu faço atendimentos online pela rede social, por enquanto ainda é só o Instagram. Tá. Que lá tem muito conteúdo bom, gente. Muito. Tá com quantos mil seguidores agora, Beth? Tá com 102. 102 mil seguidores. Tem muito conteúdo bom, sabe? Eu sempre vejo assim, as pessoas fazendo ótimos comentários. Então, é prático objetivo, sabe? A forma que você traz. Isso é incrível. Eu trago... Que né? Hoje não vai ficar elucubrando tanto. Apesar de eu adorar fazer isso, né? Adoro filosofia, tudo. Mas eu acho que da prática, a gente tem que dar prática para as pessoas. Mas sempre trazendo um pouco mais de conhecimento, né? Porque o conhecimento, para mim, é o libertador, né? Sim. E então tem essa forma do atendimento individual, né? Que mais? O curso, eu tô querendo lançar, fazer o curso. E os workshops também, às vezes tem os workshops online. E também agora vou fazer algum workshop mais presencial, porque eu fazia, antes da pandemia, fazia 4 workshops por ano. Era bem bacana. Aqui mesmo, na região de Mogi das Cruzes. Legal. Eu fazia esses workshops, juntava e trazia pessoas para cozinhar e falava e fazia dinâmicas. Legal. Então, era algo um dia inteiro e trazia o yoga. Eu sou formada em yoga também, então eu também fazia todo um Nutri-Yoga. Você falando aqui, a minha mente vai, né? Eu conheci uma mulher fantástica recentemente, chama Vivi Lopes. E ela tem uma filosofia, a mesa cura. Onde ela trabalha a mesa aposta com propósito de amor e conexão com a família. E você falando do workshop, sabe o que eu visualizei? Desde o preparo da comida até a mesa aposta.
Olha Não sei, que acho que a gente legal. poderia pensar em alguma coisa, assim. Isso, mas é maravilhoso. E a gente pode pensar até um pouquinho antes, né? Falar um pouco da história da importância da agricultura, inclusive Sim. de como é plantado, né? Sim. Porque eu falo muito da questão da agricultura biodinâmica, quer dizer, da qualidade do alimento que você coloca à mesa, quando a gente fala da mesa Sim, posta, sim. o preparo com muito amor, Sim. mas como que você vai fazer a Antes. escolha antes? Sim. Você vai comprar um alimento, quem é o teu fornecedor do alimento? Onde você compra, Sim. né? Então essa Tudo qualidade. isso vem a questão da energia junto, né, Beth? Porque você conhece a agricultura biodinâmica? Que ela é mais do que a orgânica, Tá. que é sem agrotóxico, mas tem a ver com a antroposofia. Tá. E é onde toda aquela cultura, em termos de colheita sob a lua, Uau. as pessoas são todas, né, são todas trabalhadas com amor, o cultivo da terra, a colheita, a qualidade do alimento. Quando você come esse alimento com essa agricultura, ele é diferente. Aí você fala assim, não, é sua mente que, né? Às vezes você fala assim, Sim. nossa, é sua mente que está falando, porque isso também pode ser, né? Pode Sim. acontecer. Não, gente, é um sabor. Porque você dá a comida do dia dei pro meu pai. Imagina, um japonês, que só vai comer arroz branco japonês. Gohan. Gohan. Ele não vivia sem. Aí eu falei, pai, experimenta esse. Ainda mais é um arroz tudo escuro, né? E aí, experimenta, pai. Vê o que você acha. Nossa, é bom. A minha mãe não gostou. Mas o meu pai, nossa, bom, faz bem pra saúde? Faz, pai, faz bem pra saúde. Aí, então, assim, mas o sabor é diferente, aquela energia toda. Aí, o que é? Você come menos. Tá. Olha que legal. Você não precisa comer mais, porque aquele Não é a pouquinho quantidade, é a não é a qualidade. qualidade. E aquela quantidade de comida consumida, comida mesmo, Degustada. com atenção plena, você satisfaz. Que incrível. Beth, eu ficaria horas falando disso, porque eu sou já chegou o apaixonada. Sou apaixonada por essa questão de saúde, de alimentação, assim, porque eu acho que É eu fascinante. sempre falo que muito da energia que a gente precisa, da vitalidade que a gente precisa está naquilo que a gente está se alimentando, né? Então, imagine que eu sou uma Ferrari, mas se eu tô pondo combustível ruim nessa Ferrari, esse fusquinha vai travar, né? Então, a alimentação, ela é isso. Ela é o nosso combustível, né? Então, não adianta a pessoa ter grandes sonhos, grandes projetos, se ela não está nutrindo a máquina chamada corpo da forma que deveria nutrir, né? Então, fala seu Instagram pra galera, vai aparecer aqui também. Meu Instagram, então, é o Nutri_Elizabeth Higashi. Elizabeth com STHIGASHI. Tá aparecendo aqui o Insta da Beth. Segue lá, gente. Já fala que viu ela no podcast Fala Pri. Beth, eu vi você lá no podcast Fala Pri. E aí já começa a pegar essas dicas, entender mais sobre a medicina chinesa, o quanto isso pode melhorar o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida e, principalmente, gente, viver mais e melhor, né? Quem quer viver mais e melhor não tá pensando nisso daqui a 5 anos, tá pensando nisso agora. Exatamente. É agora, né? O futuro é hoje, né? Por que as pessoas não querem envelhecer, algumas pessoas? Porque, envelhecer fica doente. Envelhecer errado é ruim, mas envelhecer bem, né? Exatamente. É muito bom. É muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. E eu quero agradecer a você que está aí pela sua audiência. Obrigada por você estar aqui no podcast Fala Pri. Nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. E calma aí que você sabe que aqui os nossos convidados ganham presentes, né? Traz pra cá, Cris. Tem presente. Que Eu sei, Beth. Eu sei que todo convidado que vem aqui fica cobiçando a nossa caneca. Eu sei. Vou ganhar essa caneca. Que linda. Então aqui está a sua caneca do podcast Fala Pri. E ela tem toda uma simbologia por trás. Eu sempre falo que essa caneca é o símbolo da mulher incrível que você é, da profissional incrível do que você é, e do quanto você transborda e deixa um legado positivo para a nossa humanidade. E que o dia que faltar um pouquinho de motivação, ali que você coloque aí a sua principal bebida e fala, eu estive lá contando a minha história. Muito obrigada, amei. Obrigada. E você que tá aí, já bora compartilhar, coloca seu comentário aqui o que você achou desse podcast, deixa sua curtida também. E eu quero agradecer a nossa produtora Artes Filmes pela parceria em transmitir para vocês histórias incríveis de profissionais incríveis como a Beth
Elizabeth Higashi, que esteve aqui hoje falando de medicina chinesa, que é algo assim, gente, daqui a alguns anos vocês falam assim, nossa, eu ouvi isso lá em 2023, né, Beth? Exato. Lá em 2023 eu já sabia disso, porque aqui a gente traz o melhor de informação pra você, tá bom? Ó, beijo no coração, até segunda que vem, tchau, tchau. Obrigada.